Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. A porção diária de hoje tem como título Afiando um Machado. Leitura bíblica, Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Em nossos dias atuais, em que nós vivemos em correrias, falta de tempo, nós podemos aprender algumas verdades da palavra de Deus acerca desse escrito do rei Salomão. Ele foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras. Nós observamos que da mesma maneira que com a sabedoria de se afiar o corte do machado para se rachar a lenha, o trabalho ele se torna mais eficaz. Nós também temos recursos espirituais que tornam o nosso andar com Deus mais frutífero. Então podemos aplicar em nossa vida o ato de afiar o machado como o ato de ter comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Se o machado do lenhador ele se encontra sem fio e se ele se encontra sem corte, o lenhador vai precisar exercer muito mais força e muito mais energia em seu trabalho. Com certeza ele vai gastar mais tempo, mas agora se o lenhador investir parte do seu tempo preparando o seu instrumento de trabalho, preparando, afiando, no fim ele vai economizar tempo e ele também vai economizar energia. A partir do momento em que a ferramenta, no caso desta passagem representada pelo machado, ela adquire um corte melhor, vai ser o corte que vai determinar o resultado e não a força do golpe na lenha. Em suma, nós podemos dizer que se nós tentarmos economizar tempo que usaríamos para a manutenção da nossa ferramenta, nós vamos acabar perdendo mais tempo ainda no trabalho que nós vamos executar. E nós precisamos aprender urgentemente isso. Às vezes queremos economizar tempo diante da presença de Deus, tempo de intimidade, tempo de relacionamento com Deus, tempo de leitura bíblica, tempo de adoração, pensando que estamos talvez perdendo tempo. E se nós realmente tivéssemos sido efetivos nesse preparo espiritual de comunhão, com certeza o nosso trabalho diante do Senhor, o nosso andar com Deus, ele seria mais frutífero. O tempo gasto com Deus é o nosso machado sendo afiado. E se nós economizarmos esse tempo, nós perderemos muito mais tempo e energia e nós não vamos conseguir executar o nosso serviço. A correria, muitas vezes, tantas atividades, tantas coisas para fazer, ela torna o trabalho, ela torna o ministério infrutífero, ela torna inimiga do ministério. Nós observamos que quando a igreja cresce, em Atos capítulo 6, nós vemos que a igreja encontra uma dificuldade. Murmurações começou a crescer no meio da igreja por conta de algumas viúvas elas estarem sendo esquecidas. Os apóstolos decidiram resolver não apenas o problema do atendimento a todos, mas também eles voltaram a exercer aquilo que eles não poderiam ter negligenciado. Nada deve nos afastar desta fonte, o ato de afiar o nosso machado, a oração, ao ministério da palavra, a nos dedicarmos ao Senhor. Que o crescimento das suas atividades, que o crescimento do seu ministério, que o crescimento daquilo que você tem que fazer no dia a dia não pode te afastar da fonte do nosso Deus. O nosso relacionamento com Deus diário determina o sucesso, não só do nosso ministério, mas de toda a nossa vida. E esse jamais pode ser negligenciado. Então que eu e você possamos aprender, dia após dia, a afiar o nosso machado. Afiar o machado é estratégico, é sábio, traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim o aumento da nossa capacidade de produzir para a honra e para a glória do Senhor. Então que nós possamos afiar o nosso machado, a nossa vida espiritual possa estar alinhada dia após dia. Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, clamamos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que nada venha, Senhor, nos afastar do relacionamento e da comunhão contigo. Que nem o crescimento, que nem tantas atividades no desenvolvimento da igreja possa nos tirar desse local de preparar a nossa vida
em que nós vamos afiar o nosso machado, em que nós vamos manter uma comunhão, uma intimidade contigo, onde nós receberemos revelação do teu Espírito, força e capacitação para desempenhar o nosso trabalho, quer seja ele no ministério, quer seja na família, quer seja também, Senhor, no trabalho secular dos seus filhos. Que esse tempo a sós contigo, Senhor, não venha a ser negligenciado e que o nosso trabalho diante de ti venha a ser próspero, produtivo e eficaz. Essa é a nossa oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.